Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estimulação infantil, né? O que significa isso, né? Como se dá a estimulação? O que eu tenho que oferecer para a criança? De que forma e para quê? Qual é o objetivo disso? Sempre estaremos focados a crianças com síndrome de Down, tá? Claro que as crianças todas são iguais, mas a forma de se apresentar o estímulo, a forma de interagir com essa criança, ela se dá de uma forma diferente, tá? Então eu tenho que ter um reforço, eu tenho que oferecer mais esse estímulo, promover mais esse estímulo, mostrar mais a função desse estímulo para a criança com síndrome de Down. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, a gente sempre orienta a estar levando essa criança para receber estimulação precoce, que eu vou estar falando um pouco mais para frente sobre cada profissional. Ela consiste no que, estimulação precoce? Ela vai agir diretamente no desenvolvimento motor dessa criança. Também vai agir diretamente na comunicação dessa criança. Como que essa criança vai começar a se comunicar? Seja por linguagem oral, seja por gesto, seja pelo olhar. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com a criança. Linguagem não é só aquela que a gente fala, né? E sim, é todo o conjunto. E a cognição, que é a inteligência dessa criança. Então, a estimulação precoce é importante para promover um melhor desenvolvimento motor, uma comunicação efetiva e uma melhor cognição. Então, oferecer para a criança as possibilidades para que ela possa desenvolver as suas potencialidades. Como devem ser aplicadas as atividades de estimulação? Sempre com afeto e paciência. Então, eu já não falei que é assim? Não. Você vai falar de novo, e de novo, e de novo com paciência, com afeto, com carinho e com amor. O ambiente deve estar adequado para que a criança receba estimulação. Televisão ligada, rádio ligado, o pai conversando com a mãe e a mãe lá com o brinquedo brincando com a criança, não dá. É muito estímulo ao mesmo tempo. Então o ambiente deve estar sempre adequado. Se eu estou brincando com a criança, eu estou brincando com a criança. Desliga a televisão, desliga o rádio, depois você atende o celular ou atenda só no momento de emergência, porque naquele momento você está dando atenção para o seu filho. Mantenha a rotina dessa criança. Então não adianta você querer mudar muito a rotina dela, hoje de manhã eu vou dar banho, mas amanhã eu não vou dar banho de manhã, vou dar de tarde. Então essas crianças, elas realmente precisam de rotina. Elas precisam entender a importância do horário, a importância de se trocar no momento certo, a importância de escovar o dentinho naquele horário após a refeição, após o almoço, após o jantar, antes de dormir, de manhã. Você tem que dar essa noção para ela justamente para ela ser um adulto mais organizado, tá? Não faça muitos estímulos ao mesmo tempo, a criança não consegue, tá? Aí hoje você ouve assim, mas a criança consegue ver televisão, mexer no iPad, pegar o telefone. Ela consegue de uma forma efetiva? Não. Ela pega um pouquinho da informação do iPad, um pouquinho da informação da televisão, um pouquinho da informação do celular, um pouquinho da informação que a mãe está falando. Mas em nenhum deles ele está presente 100%. Ou seja, o entendimento dele sempre vai ficar falhado. Ele não conhece aquilo de uma forma adequada. Ele conhece pedaço disso, pedaço daquilo, e isso não funciona. Isso a gente já sabe. Não é que a criança consegue. Ela pega um pedacinho, uma informação de cada estímulo e adequa aquilo que ela entende, dá a função para que ela entende, que muitas vezes não é adequado. Repita o mesmo estímulo por vários dias. Então, principalmente para a criança com Down, a gente tem que sempre mostrar esse estímulo. Sempre. Por dias, por meses, falar várias vezes durante o dia, com paciência, para que ela vá memorizando isso que você está ensinando, está explicando para ele. Expõe o bebê a estímulos diferentes. Então, isso não quer dizer que o bebê tem que ficar em casa, protegido, não. Você vai sair com a criança, ele vai ouvir o barulho da moto, ele vai ouvir o barulho do ônibus, do carro, que são barulhos diferentes. Exponha a criança a outras crianças, leve-a no parque, faça pôr o pezinho na grama. Então,
acabe variando o estímulo, não sempre a mesma coisa. Acordou, televisão, agora eu vou brincar com ele, agora eu vou fazer a massagem nele, a chantada que a gente fala, agora eu vou fazer... Não, varia também. Pega um dia e faz um cronograma para aquele dia, com variações de estímulos e de situações. Mantendo a rotina, claro. A rotina do almoço, do jantar, do banho, do escovar o dente, enfim, sempre vai estar mantida. Agora, você pode introduzir novos estímulos nessa dinâmica do dia. Atividades pertinentes ao gosto e à idade do bebê, tá? Não adianta você querer dar um videogame para um bebezinho, tá? Isso também não vai funcionar. Então, procure utilizar brinquedos e estímulos adequados à sua idade e àquilo que ele gosta. Tem brinquedos, por exemplo, que imitem os sons que o bebê não gosta, que é desagradável. Você pode deixar o brinquedo ali para ele acostumar com o som? Sim, claro, mas não fica o tempo todo nele. Utilize outros brinquedos que também são agradáveis ao bebê. Exagere na articulação das palavras. Então procure sempre estar falando, mexendo mais a boca, falando mais pausadamente, mais devagar, para que isso chame a atenção da criança. A criança vai olhar para a boca do adulto falando desta forma. Então ela vai começar a treinar a boquinha dela para a linguagem. E ela passa também a entender melhor essa informação. Produzir sons através de brinquedos sonoros no campo visual do bebê. Então, pegue os brinquedos, procure fazer o som que esse brinquedo emite, vamos supor um chocalho, sempre no campo visual do bebê. Comece sempre no campo visual, depois você pode esconder esse brinquedo, fazer nas costinhas dele para ele procurar, que a gente chama de fonte sonora, procurar o barulho e assim procurar o objeto, o brinquedo que você está utilizando. Mas, em primeira mão, vamos supor, é um estímulo novo, é um brinquedo, mostre para ele esse brinquedo, ensine a ele a explorar esse brinquedo. Então, o que esse brinquedo faz? Ele faz barulho, se apertar aqui ele faz barulho, se virar ao contrário faz barulho, se virar aqui ele é mais áspero, tem uma cor mais forte do outro lado. Então, estimula primeiro isso, faça com que ele explore esse brinquedo, depois você passa a dificultar com algumas atividades, como por exemplo, esconder o estímulo visual dessa criança, tá? Do campo visual dessa criança. Valorize o desempenho do bebê. Quando ele acertar, bata palmas, valorize muito esse momento. Tem que ser um momento muito legal, acertar tem que ser muito bom, tem que ser prazeroso acertar. Então procurem estar sempre fazendo esse reforço, né? Acertou muito bem, bate palma, beijo, abraço. Aí ele vai falar, poxa, foi legal, eu acho que eu quero acertar de novo, porque olha o que ela fez comigo, que bacana, ela fez uma cócega, ela deu um beijo, ela deu um abraço, ela bateu palma pra mim. Eu sou importante, eu quero acertar. Seja criativo, tá? Utilize novas brincadeiras. De novo, na internet tem muita coisa, tem muito profissional que você pode estar conversando, que possuem estratégias justamente para estimular o interesse dessa criança em aprender. Varie muito o estímulo, varie a brincadeira, tá? Seja criativo. Brinque de troca de posição, mãe e filho. Então você pode brincar com ele em uma determinada idade, claro, que você é o filho e ele a mãe. Então aí você começa a observar até as suas próprias condutas, quanto mãe, quanto adulto, quanto responsável dessa criança. A criança mostra com esses sinais, se você é uma mãe mais brava, se você é uma mãe mais legal, se você... É bacana até em termos de feedback mesmo, de você para com o seu filho. É interessante. E você cria no seu filho uma coisa chamada responsabilidade. É um momento lúdico, mas é um momento de você começar a apresentar essa característica que também é importante na vida do adulto, enfim, na vida do ser humano. Reserve um tempo para você. É só a criança? É só a família? É só a casa? Não. Pegue um momento para você. Ou acorde mais cedo, ou vá mais tarde, vai andar de bicicleta, vai, sei lá, no shopping, compra um presente para você, se valorize, se presenteie. Isso é importante. Você tem que ter um momento para você. Quanto responsável de uma criança, você também precisa daquele momento reservado a você mesmo. A importância do brinquedo. Agora aqui é muito importante também, porque às vezes os pais acham que a gente tem assim um material mágico que vai fazer a criança falar, andar,
a montar um quebra-cabeça. Não é assim. A gente utiliza os brinquedos e através do brinquedo a gente utiliza técnicas apropriadas para a idade da criança e principalmente para estimular determinada função que a gente está querendo. Então, por isso que existem os profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Todos esses profissionais, eles utilizam técnicas com o brinquedo, mas eu preciso do lúdico, eu preciso do brinquedo, tá? Justamente porque é uma criança. O brinquedo serve de suporte para as brincadeiras. É um estímulo para o processo de aprendizagem do bebê. É através do brinquedo que a gente vai estimular as variadas capacidades que o bebê tem. O processo de aprendizagem é desenvolvido por educadores, cuidadores e pais por meio de brincadeiras. Este processo torna-se muito mais afetivo. Então, quando eu uso a brincadeira para ensinar, eu não só estou dando um estímulo adequado para essa criança, que eu preciso do brinquedo sim, né, do lúdico para ensinar essa criança, mas eu também aproximo essa criança a mim. É um momento de fortalecimento de laço, é um momento de desenvolvimento do afeto, é um momento em que eu estou trocando amor, que eu estou aprendendo com meu filho, conhecendo meu filho a mim. Isso é muito bom. Aqui começa a construção do amor mesmo. Os pais interagem com seus bebês através de brincadeiras, passam a conhecê-los melhor, seus valores, medos e expectativas, que foi o que eu falei. Você passa a conhecer seu filho passa a conhecer você. Se a criança brinca, ela relaxa e se solta. Seus pais encontram a oportunidade de conhecer melhor seus filhos. De novo, eu estou frisando bastante isso, porque muitos pais eu vejo, mas vai brincar? Primeiro que o melhor estímulo para a criança, além do amor, do afeto e tal, é o brincar, sim. Você está falando na linguagem da criança, sim. E neste momento você tem que estar por inteiro com seu filho. É um momento de afeto, é um momento de amor, é um momento que vocês passam a se conhecer. A criança fica mais solta, ela mostra realmente quem ela é. Então você passa a conhecer melhor o seu filho. Infelizmente, muitos pais encontram obstáculos para brincarem com seus filhos. Então, uma das justificativas que eu escuto muito em consultório é o tempo limitado que os pais enfrentam com seus filhos e a preocupação de prepará-los para o mercado de trabalho, investindo no futuro delas. Faz com que os pais pensem que a arte de brincar, que é o faz de conta, é desnecessária para o desenvolvimento infantil. Então, os pais, eles acham que uma boa escola, uma excelente escola, fazer inglês, natação, balé, enfim, dar o melhor em termos educacionais de escola é o suficiente. Eu quero que meu filho seja bem colocado no mercado de trabalho, ganhe bem, não passe pelas dificuldades que eu passei, eu quero dar o melhor para o meu filho. Até aí, tá tudo bem. Mas não é o suficiente. Não adianta você dar toda a educação, melhor educação do mundo para o seu filho e você não dar amor. Se essa criança ainda tiver a necessidade muito desse afeto, desse apego com os pais, piorou, né? Porque você não está dando o que ela realmente quer, que é a presença dos pais. Então, poxa, eu tenho pouco tempo, mas faça desse pouco tempo o melhor tempo que você tem com seu filho. Então, dê qualidade para esse tio. Se você só fica com seu filho uma vez por dia, 15 minutos, faça desses 15 minutos o melhor momento do dia do seu filho. Então, eu sempre bato nessa tecla. Qualidade. Dar material para o filho. Então, eu estou ausente, então eu vou dar um brinquedo. O papai ficou muito longe, então eu vou dar alguma coisa para suprir a minha ausência. Isso é bobagem. O que a gente guarda dentro, né, da nossa memória é a presença, é o amor dos pais, é o que eles fazem por nós, eles fazem eu me sentir feliz. Agora, apenas dar um brinquedo não faz eu me sentir a pessoa mais importante. Eu sou a pessoa mais importante quando a minha mãe larga um pouco o celular ou o meu pai e vem brincar comigo, e ficar comigo. Eu quero a atenção deles, eu quero contar como foi o meu dia. Então, nem que você tenha 15 minutos por dia, tome banho mais tarde, desestresse do trabalho. Entrou na sua casa, você tem um filho, que é sua responsabilidade. Planejado ou não, ele está aí. Então, dê
sua presença a ele, também faz parte da sua responsabilidade. Alguns pais também se esquecem de como brincar ou realmente não sabem brincar. Isso eu vejo muito também. Esses pais que apresentam suas dificuldades vêm mostrando interesse e buscando conhecimento através de cursos, livros. Tem muitos pais que vão atrás, que vão aprender, não tiveram uma educação tão afetiva assim, mas eles vão atrás. Tem internet, tem livro, tem consultoria com alguns educadores, com alguns profissionais da saúde. O que você pode estar fazendo para auxiliar nesse processo? Do que eu posso brincar com meu filho? Como é que eu posso estimular isso? Você pode estar entrando e procurando ajuda. Basta ter um pouco de interesse e entender que o presente, que o brinquedo, que o material não supre a falta da presença dos pais. Isso tem que estar muito claro. Não vai fazer diferença. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os brinquedos indicados para cada idade, tá? Então, a gente sabe que eu não posso dar um videogame para uma criança que mal senta. Então, a gente tem que ter aí uma noção de quais os brinquedos estão mais adequados para determinadas idades. Então, de 0 a 6 meses, a gente dividiu assim de uma forma mais fácil de estar entendendo, tá? Chocalhos, brinquedos musicais, mordedores, brinquedos de berço, móveis, livrinho de pano ou de plástico, bolas com texturas diferentes para serem agarradas com as duas mãos. Isso é bem legal, porque a bola com a textura faz com que a criança consiga segurar melhor o objeto. Então são aquelas bolinhas que são bolas pequenas que ao redor são mais emborrachadas ou são mais lisas, mas com alguma textura em determinada região dessa bolinha que faz com que a criança consiga fazer essa apreensão, consiga segurar melhor essa bola. De 6 meses a 1 ano, nós podemos ter os brinquedos flutuantes, cubos que tenham guizos embutidos ou ilustrações, que é bem legal, caixa ou brinquedos que se encaixam uns dentro dos outros, argolhas empilháveis, brinquedos para martelar, empilhar e desmontar, brinquedos eletrônicos de aprendizado, mesa pequena com cadeirinha na altura em que a criança possa alcançar os pés corretamente no chão. Não dá para você dar uma cadeirinha para essa criança, ela ficar com os pezinhos ali balançando. Não, é uma cadeirinha que tem que ter realmente a altura dela, que ela possa se segurar nessa cadeirinha, colocando os 2 pezinhos no chão, ela tem mais segurança. Telefone de brinquedo, espelhos, brinquedos que emitem sons por meio de botões de apertar, girar ou empurrar. Os brinquedos indicados para idade de 1 a 2 anos, tá? A gente sabe que tem uma variação grande de 1 a 2 anos, mas ainda assim a gente procurou colocar junto para facilitar o entendimento dos pais. Então, brinquedos de variadas texturas, bonecas de tecido e bichos de pelúcia, livros e álbuns de fotografia, brinquedos de empurrar ou puxar, brinquedos de montar e desmontar. Os brinquedos devem ter cores vivas e não podem ser tóxicos, tá? Tem que ter aí a etiquetinha da qualidade do brinquedo, se está boa, se não está, enfim. E outra coisa importante é essas cores vivas que eu falo, principalmente para criança com Down, tá? A gente dá preferência a esses brinquedos com uma coloração mais forte. Aquele rosinha bebê, aquele azulzinho bebê, o amarelinho bebê, não é tão estimulante quanto você colocar uma cor mais forte nesses brinquedos. Não precisa ser aquela cor fosforescente também, mas um vermelho mais forte, um azul mais forte, um verde mais forte, faz total diferença. Você está dando mais estímulo para essa criança. Os brinquedos adequados e indicados para a idade de 2 a 3 anos. Bolas, blocos de brinquedos para empilhá-los e colocá-los dentro de caixas, brinquedos de encaixar e desmontar, brinquedos musicais, carrinhos, bonecas, cavalinho de balanço, brinquedos para praia ou piscina, brinquedos de equilibrar um em cima do outro. Nesta idade, deve-se ensinar a criança a organizar e recolher os brinquedos. Aqui você já começa. Vamos guardar os brinquedos? Vamos jogar esses brinquedos dentro da caixa? Procure dividir os brinquedos por caixas, é bem legal. Então tem a caixa de quebra-cabeça, tem a caixa do carrinho, ou a caixinha das bonecas, tem a caixa de blocos, tem a caixa da massinha. Então a criança vai jogando o material que ela usou
em determinada caixa. Ela começa a reconhecer que o lugar daquela massinha é na caixa da massinha, não é na caixa dos blocos. E assim você vai ensinando a criança a se tornar mais responsável, um adulto mais organizado principalmente. Brinquedos para crianças de 3 a 4 anos. Triciclo, carrinho grande de puxar, aviões, trenzinhos, brinquedos infláveis, bolhas de sabão, super legal, caixa de areia. Essa bolha de sabão é quando eles já sabem fazer, tá? Pode ter essa bolha de sabão lá atrás para as crianças pequenas? Sim, deve, tá? Que a criança vai estourando e você vai fazendo. Com essa idade, a criança já pode segurar essa bolha de sabão nesse potinho e fazer sozinha as bolinhas. Caixa de areia com pás e cubos, cabaninhas, casas de boneca, ferramentas de brinquedos, massinha de modelar, objetos domésticos, fantasias, máscaras, fantoches, instrumentos musicais de brinquedos como pandeiros, pianinhos, trombetas e tambores, brinquedos de montar e desmontar mais complicados, blocos de formas e tamanhos variados, jogos e quebra-cabeças simples, lápis de cor e papel para desenhar, livro com diferentes ilustrações e histórias alegres. Uma observação aqui, a massinha de modelar é aquela massinha que a criança pode comer. Lógico que você não vai ensinar a criança a comer massinha, você vai falar que não é para comer. Mas a criança vai ter vontade de pôr na boca para sentir o gosto ou a consistência, enfim. Então, logicamente, aquela massinha que a criança pode comer, ela é mais indicada. Brinquedos para a idade de 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos a criança está naquele mundo imaginário. A sua criatividade está se desenvolvendo. Então os brinquedos devem ser de auxílio para que se desenvolva a criatividade da criança. Aqui começam os medos e também os brinquedos de auxílio. Então não vai ser aquele brinquedo que você vai dar para a criança, que ele faz tudo, que ele aperta um botão e ele emite som, ele faz não sei o quê. Não. Você vai dar um brinquedo para essa criança que ela pode explorar, brinquedos que ela possa dar uma função para esse brinquedo, seja para diminuir o seu medo, seja para desenvolver a sua criatividade. Ele pode utilizar, vamos supor, uma caneta, uma tampinha de caneta, para fazer um chapéuzinho no soldadinho que ele tem. Então, coisas simples para que ele possa utilizar esse brinquedo, esse objeto, de uma forma mais criativa, que ele dê uma função. Os brinquedos, dinheirinho, que é legal, tá começando a trabalhar com isso. Caixa registradora, casas de boneca com móveis para ele estar se organizando. Telefone, cidadezinha, circos, fazendas com animais, materiais de papelaria também é legal. Postos de gasolina, meios de transporte, instrumentos musicais, eletrônicos e jogos. Aqui eu já estou aproximando mais os brinquedos para o mundo real. Então, eu tenho telefone, eu tenho cidadezinhas, eu tenho circo, eu tenho o dinheirinho que a gente, precisa, ou o cartão, que a gente passa mais hoje em dia para ir no mercado, para ir na feira, no açougue, enfim. Então, são brinquedos que se aproximam mais do mundo real. E acima de 6 anos, os jogos de tabuleiro, bolinhas de gude, pipas, carros de corrida, trens elétricos, argila para modelar, é bem bacana, que ele vai começar a criar as variadas formas. Pincel, brinquedos de mágica, artigos esportivos, bicicletas, patins, skate, jogos eletrônicos de memória, videogames, patinetes, futebol de botão, laptops, brinquedos colecionáveis, também é bacana. Chaveiros, brinquedos eletrônicos, jogos de cartas, kits, pistas de carrinho e quebra-cabeça. Aqui também eu já tenho uma introdução maior ao esporte. Então, a criança já começa a fazer algumas outras coisas com a parte motora dela. Então, é andar de patins, é skate, são novas funções, são novas habilidades motoras juntamente com os brinquedos pertinentes à idade dele. Então, eu posso utilizar um skate para estar melhorando aí o equilíbrio dessa criança, tá? O que é necessário para desenvolver as potencialidades de uma criança com síndrome de Down? Gente, primeiro assim, aceitar essa criança, amar demais essa criança, enxergar essa criança como um ser humano de qualidades e até qualidades que você não tem. Não tem.
Não é porque ela é uma criança com Down que ela não tem qualidades melhores que você. Tem todas as possibilidades de ter e tem. Então, enxergar essa criança e aceitar ela na sua casa primeiro, mesmo que você não tenha planejado. 2, amar, ter um tempo para ela, mostrar que ela é importante para você. Introduzir essa criança numa escola, fazer a sua inclusão social, estar numa escola normal também é muito importante para essa criança. Ela é muito observadora, ela vai muito por imitação, então vamos mostrar para ela, algumas crianças com um desenvolvimento mais adiantado, que ela pode chegar lá, ela pode fazer colegial, que ela pode chegar a fazer faculdade, que ela pode se casar, ter sua família, ter um filho que não seja Down, tudo isso é possível. Então, dá para fazer? Dá para chegar lá? Dá. É um pouco mais demorado algumas vezes? É um pouco mais demorado, o estímulo tem que ser mais reforçado, eu preciso de profissionais para estar ajudando essa criança, mas vai valer a pena. Eu garanto que lá na frente vai valer a pena. Saiu há pouco tempo uma notícia do primeiro jovem com síndrome de Down que se formou em turismo. É possível? É possível. É possível esse indivíduo chegar ao mercado de trabalho, fazer uma faculdade. Se é possível, vamos dar todas as ferramentas para essa criança chegar lá. Vamos ter o bom senso, vamos amar, vamos aceitar, mas também vamos estar fornecendo a ela, de acordo com a possibilidade de cada pai e mãe, claro, de dar chance para essa criança ser um indivíduo com uma vida, um indivíduo independente, um indivíduo com a sua casa, com a sua família, com o seu emprego. É possível, tá? Mesmo aquelas pessoas que não têm tantas condições, nós temos muito boas instituições no Brasil que podem estar dando uma assistência para essa criança sim. Avaliação clínica geral, tá? O que eu quero dizer com isso? Nasceu a criança com Down e é importante essa criança já estar sendo bem assistida por profissionais da área, tá? Da área da saúde. Médicos que tenham experiência com a síndrome de Down é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Existem médicos que têm filhos com síndrome de Down, isso também é bacana, porque eles falam muito da experiência deles, então você pode trocar informações. Odontologia, precisa ir ao dentista? Sim, claro, todos nós precisamos. Então procurem dentistas que também têm essa formação com crianças com síndrome de Down. Também é mais interessante, vai saber lidar melhor. Área terapêutica, essa criança precisa passar por sessões de fonoaudiologia, por terapia ocupacional, por fisioterapia, por psicologia, às vezes para a família toda, e assistente social para orientar essa família com relação às leis, aos direitos que ele tem. E a conduta clínica. Qual é a nossa conduta clínica quando nós, profissionais da área da saúde, vemos uma criança com Down? Já orientar esses pais. Precisa de atendimento terapêutico. Ponto. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, chamar de estimulação precoce. Precisa de físio, precisa de fono, precisa de trauma, precisa às vezes da psicóloga para orientar essa família. Precisa desse atendimento. Então, de novo, tem algumas instituições que fazem esse atendimento de graça, tem pessoas que preferem profissionais particulares, que acham que vai ficar mais tempo com a criança, vai ser mais eficiente. Cada um vai procurar o melhor para o seu filho. Mas uma coisa que tem que estar claro é, essa criança tem que ir para a escola, mas também tem que receber esse atendimento terapêutico para ajudar essa criança a se desenvolver de uma forma mais próxima a uma criança que não tem a síndrome de Down.